Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como fazer o arredondamento de valores e para isso vamos aproveitar o exercício que utilizamos no vídeo anterior, tá bom? Então vamos aproveitar o exercício anterior. Nas equações que a gente fez, a primeira e a segunda equação, por exemplo, elas produzem valores fracionários com várias casas decimais. Então se a gente quisesse exibir apenas algumas casas decimais, eu quero ver uma casa decimal ou duas casas decimais, existem alguns comandos que a gente utiliza para poder fazer arredondamento desses valores. E o primeiro que a gente vai ver é o comando de arredondamento que existe dentro da biblioteca matemática. Então, se a gente vier aqui na biblioteca matemática, bibliotecas, matemática, a gente tem um comandozinho aqui, que é o comando arredondar. Então, esse comando arredondar, o que ele exige? Ele precisa de dois parâmetros. Um parâmetro, o primeiro parâmetro é o número que você quer arredondar, o número que você quer fazer o arredondamento, e o segundo parâmetro é quantas casas decimais à direita da vírgula que você quer que seja mantida. Então, aqui ele está explicando, número de casas decimais, tá? E o primeiro parâmetro é um número real, tem que ser um número fracionário, né? E o segundo parâmetro é um número inteiro. Então, se a gente quisesse aqui, que esse valor aqui não saísse com esse tanto de casas decimais, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar toda essa equação aqui e colocar dentro do arredondamento. Aí a gente pode fazer de duas formas. Eu posso arredondar apenas para exibir o resultado na tela, como eu posso arredondar já na hora de fazer o cálculo e guardar esse valor dentro da variável, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar o primeiro aqui, eu vou guardar o valor com a quantidade de casas decimais que ele produzir na variável e só na hora de exibir na tela é que eu vou mostrar esse valor com a quantidade de casas decimais reduzidas. Eu vou até duplicar essa linha aqui, eu vou colocar aqui, primeira equação com apenas duas casas e aqui primeira equação com todas as casas. Então aqui, se eu quiser que saia apenas duas casas decimais, então eu tenho que usar o comando m.arredondar, abro um parênteses, e vou colocar o que eu quero arredondar. Bom, então o que eu quero arredondar? Eu quero arredondar o valor que está dentro da variável primeira equação. Então eu vou colocar a primeira equação, que é o valor que eu quero arredondar, vírgula, e vou colocar o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é a quantidade de casas decimais que eu quero exibir. Então eu quero exibir apenas duas casas decimais. Tá? Então, note que aqui eu tenho um aninhamento de comandos, isso aqui é um comando, certo? Que eu coloquei dentro do outro comando escreva. Então o que vocês têm que lembrar é, quando o computador enxerga isso aqui, quando ele encontra isso aqui, o que ele faz? Primeiro ele calcula isso aqui, e aí o resultado que ele obtiver aqui é que ele vai usar para poder escrever na tela, tá bom? Então vamos ver aqui a diferença. Então vou executar e vou digitar aqui o valor 10. Então olha só a diferença aqui, deu 1.53, 58, papapá. E aqui a gente teve o valor 1.54. Então ele faz, obviamente ele vai fazer o arredondamento, né? Então ele vai mostrar apenas aquelas casas decimais que você quer, já fazendo o arredondamento, tá? Bom, para que servem os arredondamentos? O arredondamento serve para quando você não tem a necessidade de ter um número com todas as casas decimais. Então, por exemplo, valores monetários, valores de moeda. Quando a gente está fazendo algum tipo de cálculo, você pode ter uma divisão lá que vai dar, por exemplo, R$ 5,343. Não faz muito sentido, a gente só trabalha com duas casas decimais de centavos. Então, para que você vai mostrar a quantidade de centavos com três casas? Né? Então, para esse tipo de situação é que a gente usa o arredondamento, é quando você tem a necessidade de não exibir todos esses valores. Tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui na segunda equação. Né? Então, na segunda equação, aí na segunda equação eu vou fazer o contrário. Na segunda equação eu já vou guardar na memória já arredondado, tá? Então vocês vão ver a diferença. A diferença aqui que é o seguinte, se eu vier aqui e colocar m.arredondar, abro parênteses e fecho parênteses. Então eu quero arredondar e quero mostrar duas casas decimais. E qual é o valor que eu quero arredondar? Eu quero arredondar esse carinha aqui, Então eu vou trazer ele, vou recortar ele e vou colocar ele aqui dentro, certo? Então eu vou arredondar
este resultado aqui eu arredondo com duas casas decimais, beleza? Qual é a diferença? A diferença aqui é o seguinte, ó, vou repetir aqui de novo. Ó. Na primeira equação, para vocês verem, que aqui eu arredondei só para mostrar na tela. Então, se eu mandar imprimir o valor aqui de novo, ó, o valor vai estar com todas as casas decimais. Enquanto que agora, na segunda equação, quando eu imprimir, vai sair já o valor arredondado, certo? Porque o valor eu gravei na memória já arredondado. Então, eu desprezei as outras casas decimais, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, 10, então olha só, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente vê que o valor que está gravado em primeira equação, ele está com todas as casas decimais. Só na hora de mostrar na tela que eu mandei arredondar. E aí eu mandei aqui mostrar de novo na tela e ele me saiu aqui com o valor completo. Aqui eu poderia mandar arredondar agora com outra quantidade de casas decimais. Por exemplo, arredondar, isso aqui, só que agora com 4 casas decimais. Aí é você que decide a quantidade de casas que você vai precisar. Então, se a gente colocar aqui, ó. Então, olha lá, com todas as casas decimais, com apenas 2 casas decimais e aqui com 4 casas decimais. E na segunda equação, eu já gravei o valor já dentro da variável, já apenas com 2 casas decimais, tá bom? Então, é assim que funciona esse processo de arredondamento, tá bom? Uma outra opção, pessoal, se vocês tiverem dificuldade de fazer isso aqui, ó, dificuldade de entender isso aqui, ó, se a gente começar a colocar muito comando um dentro do outro, o que a gente poderia fazer? Na segunda equação, por exemplo, aqui, ó, na segunda equação, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui é importante vocês já saberem que isso também é possível. Eu guardei na variável segunda equação esse resultado, certo? Então, esse resultado aqui, ó, esse resultado está guardado dentro da variável segunda equação. Eu posso fazer isso aqui, ó, com todos os cálculos, qualquer tipo de cálculo eu consigo fazer isso aqui, ó. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu calculo a segunda equação desse jeito, e aí depois eu posso vir e falar assim, ó, segunda equação é igual a m ponto arredondar segunda equação e 2 casas decimais. Eu posso fazer isso aqui tranquilamente, pessoal, tranquilamente, tá? Então o que vai acontecer? Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, tá bom? O que eu estou fazendo basicamente é isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou criando uma variável. Vamos imaginar que eu criei aqui uma variável a, certo? E eu falei que a variável a ela é 6 vezes 2. Então eu vou guardar dentro da variável a, então imagina aqui, ó, que tem um quadradinho aqui, lá na memória, que é a variável a. Então dentro desse quadradinho aqui vai ser guardado esse resultado. 2 vezes 6 vai dar 12. Então ele guarda 12 aqui, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer a recebe a mais 3, por exemplo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que está em A, que é 12, vai somar com 3, então 12 com 3 dá 15. Então ele faz essa conta e aí guarda o número 15 dentro da variável A de novo. E aí você joga fora o valor que estava lá antes. Você perde o valor que estava lá. Então, lá, 15. Então, se eu fizer isso aqui, ó, nesse momento aqui, ó, na hora que eu executo esse comando aqui, a variável A está valendo 12, e depois que eu executo esse comando, a variável A está valendo 15, porque eu peguei o valor que estava nela mesmo, somei com 3 e guardei ela dentro de A de novo. Então, isso é perfeitamente possível com qualquer outro tipo de comando, com qualquer tipo de equação, tá? Não só com essas, com raiz quadrada, com potência. Poderia ser qualquer tipo de equação, tá bom? Isso tem que ficar claro, tá? É uma situação que a linguagem permite tranquilamente, tá? Então, isso que eu fiz aqui, ó, isso que eu fiz aqui, equivale a eu fazer isso aqui, ó. Segunda equação é igual a isso aqui, certo? Colocando isso aqui, ó, do lado de fora, vírgula 2.
É a mesma coisa. Só que vai ficar, no começo, fica confuso isso aqui para vocês, porque, nossa, tem um tanto de coisa um dentro da outra, mas é só separar isso aqui, ó, coloca uns espaços a mais, que isso começa a ficar mais óbvio, tá? Ó, deixa eu separar a vírgula, ó. Isso aqui, ó, é o primeiro parâmetro do comando arredondar, e isso aqui é o segundo parâmetro do comando arredondar. Dentro do primeiro parâmetro do comando arredondar, o que, que eu tenho? Uma outra equação, que é a potência do valor que está guardado na primeira equação elevado a 2. Então ele faz isso aqui, ele faz esse cálculo, e aí depois ele coloca o resultado aqui, e só depois então que ele vai arredondar esse resultado com duas casas decimais, tá bom? Beleza? Então tenta repetir esse exercício, tenta ver se você entendeu. Se você não entendeu, você assiste o vídeo novamente ou deixa, né, perguntas aqui no vídeo, tá bom? Então até nos vídeos anteriores, né, eu vou nos próximos vídeos falar isso mais, né? Então assim, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, faça comentários, né? Deixe suas dúvidas na descrição do vídeo, se inscreva no canal, né, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que tem interesse em aprender programação, né? Coloca se você tiver algum tipo de dúvida, coloca na descrição, que a gente pode gravar outros vídeos explicando com um pouco mais de detalhes, tá? Então é muito importante a interação de vocês, seja compartilhando os nossos vídeos, seja inscrevendo no canal, ou seja colocando dúvidas na parte de perguntas do vídeo, que isso vai ajudando a gente saber se o conteúdo está sendo bem entendido por vocês ou não, tá bom? Beleza? Então exercita um pouquinho dessa parte de arredondamento aqui, porque no próximo vídeo agora a gente vai ter os primeiros exercícios que a gente vai ler uma descrição de um problema e vamos começar ali a brincar com esses exercícios, tá bom? Beleza? Então a gente pode até aproveitar para salvar esse código aqui, né? Então eu vou salvar esse carinha aqui dentro da pastinha Exercícios Portugal. Eu vou colocar aqui como equações matemáticas. Ok? Então a gente salva ele ali dentro para que, se for preciso no futuro, a gente poder voltar, né, e visualizar esse conteúdo novamente. Tá? E aí depois que você salvar, eu sugiro fazer aquilo que a gente tinha comentado nos vídeos anteriores, né? Abra um arquivinho TXT e coloca uma descrição, né? Então você vem aqui e coloca, sei lá, equações matemáticas. Então o que a gente fez aqui dentro, né? Várias equações com operações de soma, multiplicação, divisão, subtração, potência, raiz quadrada e arredondamento de valores, ok? Então sempre deixa esse resuminho aqui para quando você tiver algum tipo de dúvida a gente voltar e poder consultar isso aqui, tá bom? Para a gente saber em qual desses arquivos aqui que tem algum trecho de código que nos interessa para a gente saber como que a gente fez em exercícios anteriores, tá bom? Abraço, até mais!